Aqui, hoje a gente conversa muito pelo WhatsApp. Falou, nossa, tudo que eu vivo hoje, mudei para os Estados Unidos, essas coisas assim. Foi a taróloga que falou comigo. E ela falou exatamente o que eu imaginava, assim. Porque a internet é muito fácil para quem se vitimiza, né? Eu sei agradecer essas pessoas. Ele mostra ali umas 10, 20 pessoas que mais interagiram, mas eu vou falar de 3 que mais interagiram. Agradecendo. Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês estão? Tô aqui fazendo um cafezinho. E pra luta, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Maísa, sou mãe solo de 3 crianças, moro aqui nos Estados Unidos há quase 5 anos, vou fazer 5 anos esse mês, gente. E eu trabalho na limpeza. Antes eu trabalhava fazendo outras coisas, mas o cansaço tá tanto que eu não tô conseguindo fazer essas outras coisas depois que eu mudei, não. Olha que cabelo, Senhor de misericórdia. Bora acompanhar meu dia comigo. A primeira coisa que eu vou dar um recado aqui. O Benício não deu mais os negócios. Vocês falaram que era porque eu pus ele no mato. Comeu. É roupa sem lavar, gente. Eu nunca coloquei roupa sem lavar no Benício. Sempre lavo tudo. Tem até um monte aqui que eu comprei, ó. Não tem nenhuma roupa servindo. Eu custei achar uma pra levar na babá. Aí ontem eu comprei um monte. Tá tudo aqui pra lavar. Não consegui lavar ontem. Então eu não coloco nada sem lavar nele. Aqui, antes eu passava tudo. Hoje eu não passo mais. Até mesmo porque a máquina aqui seca, né, gente? A roupa sai de lá pelando. Então todas as bactérias ali a máquina vai matar. A máquina também lava com roupa com água quente. Então assim, não tem muita coisa. Então hoje eu não passo mais. Fala que pode ser xixi da Aurora. Gente, mas eu não quero menino fresco, não. Pelo amor da misericórdia. Gente, minhas meninas até bosta de galinha já comeu, gente. Sentado, brincando e com a bosta de galinha. Com as pretas, molinha. Sempre foi criado meio de vaca, meio de coisa. Então, aqui não tem essas coisas pro Benício tomar. Também, né? Mas... sei que pode ser de cachorro, de qualquer coisa. Eu tenho que marcar uma consulta pra ele agora de 9 meses. Eu não marquei na última consulta que eu fui. Aí, pra me ligar é um saco, né? Então eu tenho que ir lá. Eu não consigo ligar. Ai, desculpa. Já tem um dia que eu tô gripada, passando mal. Mas é isso, ele não deu mais. A babá falou que ontem ele deu uma coisinha na barriga, mas assim, foi um tempo de trocar ele e a manchinha já sumiu, sabe? Então é coisa que assim, eu só me ramo, por isso que eu nem levei no hospital. Eu falei, se eu levo no hospital e chego lá não tem nada. Porque ele não dá toda hora, sabe? Se ele deu uma vez, só o primeiro dia que ele pulou uma vez. Depois sumiu, depois pulou de novo e sumiu. Vai que eu levo no hospital, sem febre, sem nada, na emergência tem que estar com febre, né? Vai que eu levo no hospital e ele não empola lá, eu vou... Apesar que eu tirei foto, filmei, não vai ter como eles analisarem, entendeu? Então por isso que eu nem levei no hospital, mas eu tirei foto, na próxima consulta eu vou mostrar a médica, sabe? Mas eu não acho que é nada de comer. Eu tirei o leite o primeiro dia, mas no segundo eu já dei leite, então... Porque se tivesse sumido e eu não tivesse dado leite, eu ia ficar com aquilo na cabeça. Deve ser o leite, deve ser o leite. Então eu falei assim, não, vou continuar dando leite pra ver se vai continuar todos os dias, né? Como não é uma intoxicação dele, passa mal, essas coisas assim, aí eu falei assim, não, vou continuar com leite. Como eram uns calombos, peraí. Como só eram uns calombos que rapidinho saía e ele não incomodava, não coçava, não fazia nada. Ele não incomodava ali com o negócio. Eu falei, vou continuar dando leite, senão eu vou imaginar que é o leite, vou parar de dar. E é isso. Então eu falei assim, é melhor eu dar e ficar observando do que eu não dar e achar que é, entendeu? Eu não gosto de achou, não. Acho que é. Mas o meu achar aqui é somente, eu acho que é do pólen, sabe? Que é o dia que caiu o pólen. O primeiro dia, o segundo dia caiu muito também. E no terceiro já choveu, aí ele lavou, né, o pólen. Aí não deu mais.
É por isso que eu acho que é por causa do pólen, sabe? Eu tenho isso na minha cabeça que é o pólen. Porque que tem gente que dá muita alergia. Nó, eu mesmo acho que essa fungação no nariz deve ser. E minha menina também gripa no primeiro dia do pólen. Então, eu acho que é isso. Assim, desse é ruim, mamãe. Desse é um menino. Eu quero um mimir mais. Eu não tenho coragem de acordar ele, não tem hora, gente. Leve ele dormindo. Apesar que a gente coloca no carro, vai amarrar ele, dar uma acordada. Olha aqui. Amor de dó. Mas temos que ir pra luta. Bora aí, né, gente? Deixar o Benício babar. Criança na escola. E como que é? E tá frio de novo aqui, vocês acreditam? Menos 2 graus, tá? Ah, que frio. Bora, Bill! Deixando o Benício na babá. Aqui. Gente, como ele tá esperto. Ai, muito engraçado. Ontem eu cheguei pra pegar ele. Ai, o sol, mamãe. Ele tava na cozinha da babá, né? Eu só gritei, vem, nenequinho da mamãe. Ele veio doidinho, gente. Eu nem imaginava, porque já entendia a minha voz. Ele veio correndo, já rindo. Correndo assim, né? Engatinhando, né? Bate aí, Sama. Sama, babá. Bate aí. Bate. Oh. Bate. 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 Eu achei muito engraçada. Vai, bate. Papai. Senhora! I love you, pra chuchu. Crianças deixadas na escola com sucesso. É, moço. É muito bonito, minhas filhas, né? O sol tá muito forte aqui. Crianças... Coisa que não tá prendendo direito meu celular, não. Crianças deixadas na escola com sucesso. Gente, essa semana não consegui gravar direitinho, corretamente, todos os dias corretos que eu posto os vídeos. Porque tem algumas coisas que me desestabilizaram, sabe? Assim, minha cabeça, deixaram minha cabeça ruim, eu não tava conseguindo gravar. Mas, gente, não me julgue, que eu sou uma pessoa extremamente de Deus, confio em Deus, acredito em Deus, confio nas promessas que Ele tem pra minha vida. Tudo que acontece na minha vida, eu sei que de bom ou de ruim, é porque Ele quer me mostrar alguma coisa, um ensinamento. Mas tem uma seguidora aqui, uma inscrita aqui, né? Que falou assim, ai, minha vida deu um novo rumo quando eu me consultei com uma taróloga. Eu achava isso... Não, isso não é de Deus, não é correto, não. Mas eu nunca julguei, gente. Nunca julguei, respeitei todas as religiões. Não gosto de falar, porque eu respeito todos tenho direito. Então, assim, eu nunca falei abertamente de religião, porque eu não gosto, porque cada um tem o seu poder de escolha e eu respeito todo mundo. Então, assim, porque a família da minha mãe já é mais pro lado evangélico, a família do meu pai é mais pro lado católico. Então, assim, eu cresci num mundo, assim, diferente. Minha avó, parte do meu pai, quis me batizar na igreja católica, eu fui batizada na igreja católica. Mas, assim, quando eu comecei a me entender mais, fui mais pro lado da evangélica. Minha mãe era da Batista, minha avó é da Assembleia, era da Assembleia. Então, a gente puxa muito pro lado da mãe, né? Então, eu ia pro lado da minha mãe. Então, sempre respeitei tudo. Aí, essa inscrita aqui, hoje a gente conversa muito pelo WhatsApp. Falou, nossa, tudo que eu vivo hoje, mudei para os Estados Unidos, essas coisas assim, foi a taróloga que falou comigo. Eu falei assim, não custa nada tentar, né, gente? Não custa nada, porque assim, respeito todo mundo. Gente, me surpreendeu, assim. Sabe por quê que eu fiquei surpresa? Porque eu já fui numa palestra lá na Flórida, da Karina Bach. Vocês sabem o que é, porque ela é famosa, hoje ela é extremamente evangélica. E ela falou uma coisa comigo que tá no meu coração, eu tava grávida do Benício, bem de pouquinho tempo. E a taróloga falou a mesma coisa, gente, a mesma coisa. Até então tava com o pé atrás, sabe? Mas a mulher não me conhece. Então, assim,
falou a mesma coisa, principalmente em relação à internet aqui. Eu queria muito saber se a internet era pra mim, sabe? Porque a gente não tem aquela sensação pros outros dar certo, pra gente não dar, parecendo que assim, eu faço, eu não sou melhor que todo mundo não, sabe? Mas eu falei assim, nossa, meu conteúdo é tão legal, tão bom, tem gente que tem uns conteúdo tão inútil, fútil, assim, sabe? E tem milhões de seguidores, será que não é pra mim? Será que não é pra mim? Então a internet me incomoda muito dessa em questão se é pra mim, se não é pra mim. E ela falou exatamente o que eu imaginava, assim, porque a internet é muito fácil pra quem se vitimiza, né? Eu sei porque, assim, os poucos vídeos que eu pareci chorando aqui, falando do que tava acontecendo, é porque realmente aconteceu no meu dia. Eu não vou abrir ali a câmera e chorar e falar um vídeo ali naquele instante. Se tá acontecendo no meu vídeo, eu falo, já falei isso com vocês. E os inscritos que chegou no começo foi exatamente no vídeo que eu tava chorando. Então, assim, as pessoas gostam de ver o sofrimento ou a dor do outro, se vitimizar, mas eu não sou assim, gente, eu não gosto. E já falaram isso, a Maísa fala mais chorando, principalmente no Instagram, né? O que você já passou de relacionamento abusivo, de agressão, isso aí você vai explodir de seguidor. Gente, mas não é esse caminho que eu quero chegar, sabe? Apesar que eu queria muito ajudar outras mulheres a enfrentar o que eu já enfrentei, sabe? Mas não é por esse meio, porque se você cresce por esse meio, vai ser difícil você sair desse meio e é uma coisa que talvez te traz dor e você nunca vai esquecer. Pra mim, eu quero passar uma borracha, mas não pode, porque tem palavras que ainda me machucam, sabe? Então, a mulher falou exatamente a mesma coisa que a Karina Bach falou comigo lá na Flórida. Que o propósito é muito grande na internet, mas para ajudar mulheres. Eu vou entender o que é para ajudar as mulheres? Então, isso aí, a taróloga falou que eu tenho que começar a estudar, ler mais. Até indicou um livro que eu tô gostando. Eu tô escutando ele pelo Spotify. Ler mais, busque mais conhecimento para me poder ajudar outras mulheres, que eu não sei. Ela falou assim, a internet vai ser consequência depois disso. Então você não vai ganhar dinheiro com a internet, né? Depois disso, que você descobriu o seu propósito, que você vai começar a ganhar dinheiro com a internet. Mas o dinheiro na internet nunca foi... Queria muito viver da internet, me ter tempo mais com minha família, com meus filhos. Eu tô aqui porque realmente eu gosto, sabe? Eu gosto de estar aqui, eu gosto de ler os comentários. Não é aquela pessoa assim, comentou, não vou nem ver. Eu gosto de ir lá ver. Tem alguns que machuca demais alguns comentários, mas hoje eu tô mais fortalecida e não me machuca tanto, sabe? Então, eu gosto de ler, eu gosto das pessoas que estão aqui. Tem gente, tem coisas no meu coração que eu falei que eu ia fazer no próximo vídeo, que é agradecer, porque o YouTube me dá um resumo de quem mais comenta, quem mais curte. Eu queria realmente agradecer algumas pessoas, sabe? Vou ver se eu olho hoje e já agradeço nesse vídeo, porque nada que eu faça aqui, gente, vai ser comparado à gratidão que eu tenho das pessoas que estão aqui, sabe? Que é pessoas que eu sinto que gostam de mim realmente. Então, assim, tudo que a mulher falou é coisa que tá acontecendo na minha vida, que vai acontecer, que eu vou ficar ansiosa se é isso mesmo. Tem hora que a gente acha que a vida da gente é tão ruim, tão ruim, tão ruim. E lá no tarô lá, que ela olhou lá, só saiu uma carta ruim. O resto foi tudo carta boa, assim, sabe? De relacionamento, de futuro. Então, assim... E a gente fica, nossa, minha vida é uma desgrama, né? Ai, minha vida tá ruim demais, minha vida já foi tão pior, que eu falo assim, a gente fica tanto tempo num relacionamento abusivo, tanto tempo, que por simples coisinhas a gente continua assim, sabe? Por um conforto melhor,
uma coisa igual ela falou, que eu tô muito sobrecarregada. A única carta que ela tirou de ruim é do cansaço, né? Que eu tô muito cansada, que eu tô muito sobrecarregada, pra me dividir o meu fardo. Mas eu vou dividir com quem, gente? Ela falou que eu tenho que dividir, nem que seja com o pai das meninas, nem que seja o pai do Benício. Que eu tenho que dividir meu cargo, meu fardo. Ela deu até a opção das meninas morar com o tempo com o pai, organizar minha vida, minha cabeça, tudo direitinho. E isso eu tava pensando essa semana retrasada, eu pensei nisso, em deixar as meninas morando com o pai delas, porque aconteceu um probleminha na casa e eu achei que a menina ia pedir a casa pra mim. Eu falei assim, se a menina pedir a casa pra mim, eu vou mandar as meninas morarem com o pai e eu vou alugar um quarto pra mim e pro Benício. Porque o Benício é pequenininho ainda. E vou alugar só um quarto. Então, isso aí eu pensei semana passada e ela falou comigo. Que era uma decisão que eu deveria de tomar. E muitas coisas ela falou assim, muito certeiro, sabe? Então a gente, mulher, a gente tem muito medo, né, de sair de um relacionamento, com medo de não dar conta. Eu tive muito esse medo, gente. Nossa, como eu tive esse medo. Todo mês eu tenho esse medo, sabe? De não dar conta. Mas quando eu pago meu aluguel, eu sinto um alívio tão grande. Ai, consegui mais um mês. E isso já vai fazer 4 anos, gente. Que eu tô conseguindo todos os meses, sabe? Então, assim, eu queria tanto assim, poder ajudar outras mulheres a falar sobre isso. A falar assim, gente que passa pela mesma coisa que eu já passei. E que não sente força e medo de não conseguir, sabe? Eu tenho esse medo todos os dias. Não falo com vocês, é fácil, vai. Porque não é fácil. Assim, o fardo é muito pesado pra gente, sabe? Ter que dar conta de tudo, ser você sozinha, não ter ninguém pra falar assim, como que nós vamos resolver isso? Porque antes minha vida era confortável, mas era confortável depois de uma agressão, maioria era era presente, era muita coisa, era assim, a gente vive por pouquinho, sabe? Com eu te amo, ninguém vai te amar como eu te amei, como eu te amo. E a gente fica contentando com aquele pouquinho, sabe? E a gente fala assim, e o medo da gente não dar conta, e a gente fica aceitando esse pouquinho. E, gente, é tão gostoso quando a gente paga o aluguel, quando a gente paga o aluguel e a gente vê que a gente conseguiu. Nossa, é maravilhoso. A gente fica assim, por que eu não saí antes? Mas tudo tem um porquê, um propósito. Eu falo, tem hora que eu penso assim, se eu estivesse no Brasil, eu ainda estava casada, eu acho. Então, assim, tudo tem um porquê. Não é porque eu vim pra cá que eu separei, porque todo mundo fala assim, todo mundo que vai pros Estados Unidos separa. Não, porque aqui a gente tem força. Se a gente tá tendo força de ficar longe de todo mundo, você não vai ter força pra manter um casamento separado, pra se manter sozinha. Então eu penso assim, não é porque aqui separa os casal, não, sabe? Então, assim, eu falo que eu não posso nem me atrever a reclamar dos apertos que eu passo, das angústias que eu passo. Hoje eu durmo, gente, porque antes eu dormia só com remédio. Então, assim, hoje eu durmo, perco o sono algumas vezes, com medo de não conseguir pagar tal conta, perco o sono, mas eu durmo, a maioria das vezes eu durmo. Olha, antes eu não, dormia só a base de remédio, e é remédio forte, gente. Fala que Zolpidem era só pros fortes mesmo. Então, assim, pros fracos, né? Porque a cabeça tá tão ruim, tá tão fraca que você tem que tomar um Zolpidem. Então, assim, a mulher falou muita coisa que eu estou esperando pra ver, pra acontecer. Muitas coisas que já a gente de igreja, de Deus, falou comigo também, que talvez que iria acontecer. E uma coisa que ela falou que eu sou muito negativa, e realmente, gente, tudo eu falo, eu não vou conseguir. E minha amiga já falou isso comigo, me deu um livro pra ler, mas tira o não da sua vida. Não vai falar, não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Vou tentar e vou conseguir. Então eu sou muito negativa. Muito, assim, eu tento não ser, mas sai sem querer, sabe? Ela até falou, vamos tratar isso de uma maneira de autoconhecimento, que além dela ser taróloga, ela tem uma terapia que não é
terapia convencional, você pode fazer uma vez por mês, assim, de autoconhecimento, para você se fortalecer mentalmente, para você ser uma pessoa mais positiva. E eu gostei disso, porque, gente, terapia pra mim, eu queria muito fazer uma terapia que eu gostasse. Porque eu já tentei 2 vezes. A primeira vez eu tava casada ainda e me deixava tão mal. Que eu tava assim, vamos repensar? Vamos pensar nisso? Vamos repensar? Me fazia sentir mal, sabe? Ah, mas ele faz tudo por você. Mas, gente, era depois de uma agressão que ele fazia tudo por mim. Então, assim, aquilo lá me deixava mal. Será que eu merecia apanhar? Será que eu merecia aquelas ofensas todas? Então, eu ficava muito mal depois da terapia. E terapia é pra te deixar leve, igual eu fiz esse negócio de tarô. E, nossa, eu fiquei tão leve. Tão coisa que eu fiquei com medo da menina pedir a casa. Ela me deixou confortar. Ela falou as coisas, que não ia pedir a casa, que ela ia arcar com o compromisso dela, essas coisas assim. Então eu tava muito tensa esses dias. Eu acho que deu pra perceber aqui, deu pra perceber no Instagram. Deu pra perceber que no Instagram não apareci muito. Aqui eu também fiquei meio assim. Então, assim, ela tirou tipo um peso das suas costas, dividiu um pouco Então tirou um peso das minhas costas. E terapia sempre me deixa pesada, me deixa pior, sabe? Aí eu fiz terapia aqui também, 2 vezes aqui também, com pessoas diferentes. Aí aqui também eu fiz terapia, assim que eu separei, fiz com 2 pessoas aqui, na verdade, fiz terapia 3 vezes. Também não gostei, me senti mal, fazendo a gente pensar. Eu já pensava tanto, o meu sono perdia, porque eu pensava muito, me fazer pensar mais. Eu ficava muito mal. Então não gostei, assim, da terapia em si, não. Eu falei até que eu ia tentar com ela essa terapia de autoconhecimento, de reconexão comigo mesmo, essas coisas assim. Então é isso, cheguei aqui na casa. Um desabafo, tem tempo que eu não desabafava, né? Não é desabafo, né? Coisas que aconteceram comigo ao longo desses dias, que eu falei que eu não ia dividir muito essas coisas com vocês, mas eu não aguento, né, gente? Não aguento. Tem pessoas que me deixam muito confortável em falar aqui. E é isso. Se vocês quiserem falar mais de algum tema que eu falei aqui hoje, deixe nos comentários. Se você quer ouvir mais de alguma coisa em relação a algum assunto específico. Não sou boa para falar, não sou boa em palavras, mas eu falei que eu ia falei que eu ia estudar mais para mim ser boa nas palavras, porque eu não sei, que já é a segunda pessoa que fala comigo, que eu vim para essa terra para ajudar outras mulheres. E eu fico naquela assim, ajudar como? Porque assim, quando a Karina Bach falou isso comigo de ajudar mulheres, eu tô na Fashion Gold, né? E a Fashion Gold você pode dar oportunidade para outras mulheres entrar, fazer uma renda extra. Eu foquei nisso e fui procurar outras mulheres, assim, com o mesmo propósito que eu, assim, que eu se identificava, sabe? Para ajudar, para dar essa força. Portanto, tem hora que eu dou vontade de desistir, eu não desisto por causa delas. Imaginei que poderia ser isso. Mas aí eu ficava naquela, assim, porque a Karina Bach falou 2 coisas, que eu ia ajudar outras mulheres, e falou que era sobre a minha história de vida. Ela falou que eu até me via palestrando em algum palco, sabe? Eu não sou boa pra falar em público. A taróloga até falou que a minha carta, que ela tinha tirado lá, o meu número, né, era da comunicação, mas eu nunca fui de comunicar, gente. Eu nunca fui pessoas igual na escola. Eu nunca gostei de apresentar trabalho falando. Agora, vai ser um trem de arte, de dançar, de desfilar, eu era a primeira. Mas falar, eu nunca gostei de falar. Ela falou que eu poderia trabalhar isso, que talvez é um bloqueio, né, que eu tenho. Porque ela falou assim, eu vi seus stories, eu vi que você gosta muito de falar, você é muito comunicativo. Eu falei, não, mãe, eu não sou assim. Se tiver uma multidão na minha frente, eu não falo, não consigo falar. Aqui é porque tá eu e meu celular, e aí eu falo muito. Então, talvez como meu número lá na astrologia falou que eu sou uma pessoa de comunicação, e ela falou que talvez eu poderia ter um bloqueio aí, né?
Por isso que eu não consigo falar muito em público. Eu fico muito assim, talvez numa briga, numa coisa que tem que se debater muito. Eu não consigo falar, gente. Eu não debato. Deixa a pessoa falar, eu saio, ou eu negócio, não consigo. Então, assim, talvez possa ser um bloqueio. Então, quero trabalhar isso em mim e quero estudar para saber o que é o meu propósito nessa vida. Porque eu não quero simplesmente crescer na internet sem nenhum motivo, assim. Gostaria de mostrar minha vida, adoro mostrar minha vida, para dar força para outras pessoas, que a gente consegue sozinho, que a gente consegue dar conta de cuidar de filho, cuidar de casa, trabalhar, tudo. Adoro mostrar isso, para dar força a outras mulheres também, sabe? Mas tem uma coisinha que me incomoda, assim, que tem um quê a mais aqui na internet pra mim, sabe? E é isso, bora trabalhar, bora pra luta. Tô aqui limpando a casa, né? E terminei agora, né? E pensando, né? Que vocês poderiam me julgar muito pela consulta com a taróloga lá, né? Mas eu não posso nem julgar quem vai me julgar, porque eu também julguei a menina. Tipo assim, nossa, não é errado? Isso não é de Deus, não. Falei, deixa que a menina que me indicou, sabe? Ela é muito católica. E eu falo assim, muita gente pode me julgar, mas não tem nada a ver com religião, gente. Tem nada a ver, eu me surpreendi muito, assim. É coisa assim, como que é? Do universo, né? Eu nunca acreditei muito em trem de signo, porque eu sou sagitária e tem algumas coisas que Sagitário gosta de liberdade, eu gosto já de estar junto, de ter alguém, essas coisas assim. O Sagitário é muito solto, então eu nunca muito me acreditei nessas coisas. Mas assim, não tem nada a ver com religião. Mas se tivesse também, por que a gente tem que julgar o outro por causa da religião? Eu acho que não tem nada a ver. Aqui me ensinou muito isso, porque aqui é tanta religião que a gente lida, e eu acho cada uma tão bonita, igual eu tenho casas que é indiano, casas que é muçulmano, eu acho que é muçulmano, né, que anda com um pano aqui na cabeça, não mostra o cabelo, nada. Então, assim, eu acho tão bonita essa religião deles, porque um é o Buda, outro é o elefante, né? Não sei diferenciar qual que é qual, não. Mas, assim, essa que é muçulmana, eu acho que é muçulmana, que fica com a cabeça tudo tampada, meio-dia parece que é uma oração, alguma coisa da religião dela. Ela para e tem aquele compromisso com o Deus dela, sabe? A indiana mesmo tem o altarzinho lá com as velhinhas, com um tanto de trenzinho. E eles têm compromisso. Eu falo assim, gente, eu sou tão falha com meu Deus, porque eu não tenho esse compromisso. Eu agradeço de manhã e oro à noite. A maioria das vezes eu durmo no meio da minha oração, então eu não tenho aquele compromisso igual eles têm. A muçulmana mesmo tem lá em cima, assim, na casa dela, tem um tapetinho dela que ela vai lá e eu sei que ela vai lá no seu melhor momento do dia, senta lá e faz seus agradecimentos, suas orações, no mesmo horário, no mesmo foco. Eu não, dormi meia-noite, eu oro meia-noite, dormi 10 horas, eu oro. Isso quando eu não pego no sono. Então a gente é tão falha, a gente julga muito a religião do outro, essas coisas assim. Eu não gosto de falar disso, gente. Eu tô falando porque muita gente pode achar que é coisa de religião, esse tem de tarô, né? E eu não. Porque eu imaginei que fosse, sabe? E me equivoquei. É só isso. Bora lá pra segunda casa. Eu nem saí do lugar ainda. E outra coisa, ela me indicou um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Alma Indomável. Quem já leu, deixa aqui nos comentários pra ver se gostou. Porque, gente, é coisas assim que a gente fica lutando com as vozes da cabeça da gente, porque eu sou muito assim, eu crio 1001 coisas na minha cabeça, igual ontem a menina que eu trabalho, ela falou assim, você poderia passar aqui em casa pra gente conversar? Eu imaginei 1000 coisas, me imaginei que fosse cliente que tava reclamando da limpeza, eu imaginei que fosse sobre a casa que eu moro, e criei aquele tanto de coisa, o que ela poderia falar, a resposta que eu iria dar,
imaginei tudo na minha cabeça aqui. Nada mais foi do que ela falar que tava grávida. Gente, eu fiquei tão feliz que ela falou que não queria ter filho, né? E eu acho que o Benício mexeu com ela, porque ela foi lá, me viu ganhar neném, viu o Benício nascer, né? Então, assim, eu acho que o Benício mexeu um pouquinho com ela. Então, a gente cria cada coisa na cabeça da gente, e a gente talvez ache que é de verdade, a gente fica lutando com os pensamentos. E esse livro, Alma Indomável, assim, é eu purinha, assim. Eu luto tanto com meus pensamentos, meus porquês, minha coisa. Se vocês não lerem, meu filho, eu não gosto de ler, gente. Eu odeio ler. Até falou, para de falar isso, porque você vai falar assim, eu gosto de ler, vou criar o hábito de ler. E eu já tentei ler várias vezes. Eu tenho um monte de livro que eu comecei e não parei. Agora eu tô escutando enquanto eu trabalho, sabe? Mas eu tô escutando. A mulher explica, então eu acho melhor, porque aí eu vou entender mais o livro. Mas eu quero comprar ele, porque tem muitas coisas que eu quero grifar, assim, que faz sentido pra minha vida. Então, assim, eu quero comprar ele físico mesmo, pra mim tentar ler. Igual a mulher assim, gente, livro nunca é uma leitura só. Eu leio, não entendi, desde que tem pra lá, não vou entender. Ela falou que chega a ler mais de 20 vezes o mesmo livro pra compreender. Então eu vou começar a fazer isso, né? Então, se alguém leu, fala se gostou. E eu quero indicar ele, para quem nunca leu, lê ele. Então eu tô escutando no Spotify, mas eu quero ler ele fisicamente. A limpeza, gente, tô indo pra casa. Olha como que tá lindo essas árvores. Ai, tá quase tudo ficando tudo verde, tudo florido. Nossa, tá lindo. E essa casa me deixa mais fungando ainda, que tem um cheiro de xixi insuportável de cachorro. É a casa que tem as crianças, os adolescentes, tudo usam maconha, droga. Então me deixa, nossa, muito ruim. Ah, cheguei em casa, mas tem casa pra arrumar. Nossa, minhas meninas ficaram uma semana em casa. Que coisa boa, eu chegava, tá tudo arrumadinho, gente. Não arrumadinho assim, não, mas dava pra mim deitar e descansar, sabe? Não precisava ir fazer as coisas. Olha. Ela chega da escola cansada, não faz quase nada. Arrumava a cozinha, ajeitava a casa, né? Não fazia faxina, não, né? Mas isso já ajudava bastante. Agora nem vou gravar eu arrumando a casa, não. Porque vai ficar me atrasando. E meu celular tá quase descarregando. Então eu vou colocar ele pra carregar. E vou arrumar isso aqui rapidinho. Elas comendo donuts dela. Eduarda. Tá pegando patinete elétrico. Dá pra você ir pra escola de patinete elétrico. Eu fui uma motinha. Motinha. Sabe andar nem de bicicleta, anda de moto. É uma moto bicicleta. Nunca viu, não? E nesse mercado aqui, gente, que é chinês, vende um monte de coisa, né? As meninas querem poke, aquela comida, que é arroz, tudo misturado. Um bolzinho é 15 dólares. Pra comprar pra nós três dá 45, então nós vamos comprar pra fazer. Americano. Eduardo queria. Ó, camarão, caranguejo que a Eduardo queria. Não. Eu não queria estragar, não. Aqui já comprei o siri e os negócios, ingredientes. Um guaranazinho. Não chega, Maria, vamos comprar. Isso aqui é tão viralizado aqui, ó. Não, Maria, cara. Guaraná, que elas queriam. 10 dólares um guaraná. Ó, ficou por R$34,85. É 10 dólares. Aí os trenzinhos de fazer ficou por 24, né? Apesar que eu não comprei o caro, que é o salmão. Oi, gato! Oi, amor! Você viu a mãe? Vambora! Oi, desespero, você passa em cima do baço. Aí cheguei em casa, o neném aqui tá comendo uma banana. Gente, banana prata, vocês acreditam que não tem banana prata? Meu irmão que foi na Filadélfia e trouxe uma penquinha, mas ele falou que 6 bananas custou 7 dólares. Aqui, 6 bananas custam 1 e pouquinho. Olha que diferença. Banana normal, nanica, eu acho que é que fala assim. Não joga essa banana fora, não, que essa banana vale de ouro. Ó. Aí tá aqui comendo a bananinha dele. Ele gosta de comer sozinho, né, gente? Que é só homem já, rapaz. A babá que
Pediu o cabelo no meio. Que coisa feia que tá, mamãe. Fazendo o poke, gente, até o arroz pra fazer sushi, pra fazer poke, coisa chinesa. Ah, minha filha, eu coloco alho aqui, ó. Tem jeito não, gente, pra deixar um gostinho gostoso, porque eles não colocam nada, só colocam vinagre aqui. Depois de dar pronto, né? Mas eu coloco o nosso óleozinho, por isso que meu sushi tem hora que eu faço em casa que é tão bom. As meninas, poke. Aqui o arroz que faz sushi tá aqui. Siriqui, manga, pepino. Esse ônibus aqui. Agora eu vou fazer aqui um molhinho de vinagre. Vamos pôr aqui esse vinagre. Espalha lá no arroz. Vou ter que comprar mais depois. Sal. Preciso de açúcar também, peraí. E açúcar. Misturar. Quando o arroz estiver pronto, ainda quente, eu vou colocar lá. Mãe! Vem eles. Seu filho tá chato. Ele tá realmente muito Vem eles. Vem eles. chato. Veio aqui, finalizei, esperando o arroz dar uma esfriada, que é gostoso comer mais friozinho. E, gente, como prometido, eu falo que qualquer gratidão é pouco e agradecimento é pouco aqui por tudo que vocês fazem, todos os comentários legais. Mas eu quero agradecer. Todo mês o YouTube me lembra lá das pessoas que mais interagiram no meu vídeo. Então eu quero agradecer essas pessoas. Ele mostra ali umas 10, 20 pessoas que mais interagiram, mas eu vou falar de 3 que mais interagiram. Agradecendo, vou falar até o nome. Se elas não gostarem depois, elas me falam nos comentários. Não gostei de citar meu nome, que eu não cito da próxima vez. Mas não tem como eu agradecer, que eu sou grata a todas. Mas eu quero agradecer algumas específicas, né? Porque é muito. Então, para representar essas todas mulheres que comentam aqui no meu vídeo, que eu sou muito grata, eu vou agradecer 3 em específica. Nos próximos vídeos deve ter outras meninas, outras mulheres. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração, Maria de Fátima, campista Rangel. Ela fez 1.862 interações nos meus vídeos, os vídeos todos, assim. E também quero agradecer a Silvana Campos Oliveira. Ela fez 150 interações ao longo dos meus vídeos. Outra também, que também teve muita coisa, é Nilzane Rodrigues. 94 interações em todos os meus vídeos, como comentários, curtidas, essas coisas assim. Então, eu sou muito, muito, muito grata a todos vocês. E espero que vocês fiquem aqui comigo por um bom tempo. E esse foi meu vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe, pede para todo mundo se inscrever. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau. Fique com Deus.